Hebreus capítulo 3, versículo 7 em diante, vai dizer assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouviste a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conhecerão os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Amém? Até aqui, vamos fazer a oração. Papai amado, vivo, santo, fiel, queremos ouvir o Senhor falar poderosamente nos nossos corações, através da tua poderosa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois a tua poderosa palavra, ela é a mesma ontem, hoje, será eternamente. Palavra que cura, palavra que liberta, palavra que restaura. A tua palavra sempre será a lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Por isso que nós te pedimos, te rogamos, do mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar os nossos corações através da tua poderosa palavra, hoje, amanhã e eternamente. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Eu tenho o costume de falar que quem escreveu o livro de Hebreus é o apóstolo Paulo. Eu creio muito, se bem que não tem como provar, assim, muitas pessoas não conseguem provar que foi o apóstolo Paulo mesmo, mas eu creio que foi ele, por conta, assim, das colocações que ele faz neste livro, pelo conhecimento dele nos outros livros. Por isso que eu creio que foi o apóstolo Paulo que escreveu. E aqui, o que ele quer dizer? Hebreus capítulo 3. Ele quer falar nos nossos corações que o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos escolheu para ser a luz desta terra, para andar nos caminhos do Senhor. Por isso que é necessário você confiar no nosso Deus vivo, santo e fiel. E do mesmo modo que Deus trabalhou na vida dos nossos antepassados, Ele também trabalha nas nossas vidas. Eu quero que o irmão e a irmã entendam isso. Ele também trabalha nas nossas vidas. E presta atenção nisso que eu vou falar. Não é você que apresenta o seu projeto de vida para Deus. Não é você que apresenta o seu projeto de vida. Chega assim, ó, Deus, ó, o Senhor me escolheu, obrigado, esse aqui é meu projeto de vida. Não, não é. É Deus que apresenta o projeto de vida dele para você. Cabe você aceitar ou não. Do mesmo modo que Ele fez na vida dos nossos antepassados, Ele faz também nas nossas vidas. Você vê que o povo clama a Ele, Ele vai libertar o povo, mas Ele vem com um projeto de vida, falando para o povo o que Ele iria fazer na vida do povo, e para onde que Ele iria levar o povo. Eu vou pedir para os irmãos, só para entender esse texto, Êxodo capítulo 3. E eu quero trazer para as nossas vidas, só para você entender. Hebreus capítulo 3 vai falar que agora o nosso sacerdote é o nosso Senhor Jesus. No Antigo Testamento ali, na vida dos nossos antepassados, Deus levantou Moisés ali, simbolizando até a vinda de Cristo, para libertar o povo. Para libertar o povo. Vocês acharam o Êxodo capítulo 3, versículo 7? E trazendo para os tempos de hoje, Cristo ele já veio, né? E Cristo nos libertou, amém, meus irmãos? Daquela velha criatura. Aqui no versículo 7, Deus vai enviar Moisés para falar com o povo, e vai dizer assim, ó, disse-lhe ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, eu ouvi o seu clamor, por causa dos seus exaltores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e ampla, terra que emana leite e mel. Então aqui, ó, o povo clamou, né? Deus, ele ouviu o clamor do povo e enviou Moisés ali para
declarar mesmo a libertação na vida desse povo, e para levar esse povo numa terra que mana leite e mel. Então entendem isso, por isso que eu estou falando. Às vezes as pessoas vêm assim para a igreja, querem andar com Cristo, mas querem oferecer o seu projeto de vida. Mas é Deus que oferece o projeto de vida que Ele tem para a sua vida, não o seu projeto. Deus, ele vai aceitar, Ele vai aceitar o seu projeto. Ele quer que você aceite o projeto dele. Assim eles vão andar na fé, não somente na vida deles, mas na vida de Abraão também. Você vê que Abraão, ele tinha ali seus sonhos, seus projetos, até Deus falar com ele. Vamos aqui em Gênesis capítulo 12. E o irmão precisa entender isso para andar nos caminhos do Senhor, para andar na fé. Isso é andar na fé. Versículo 1 vai dizer assim, ó. Gênesis capítulo 12, versículo 1 vai dizer assim: ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão. Olha aqui, Deus, ele chegou com o projeto dele na vida de Abraão. Abraão ouviu e partiu. E do mesmo modo, meu irmão e minha irmã, não vem nessa, não caia nessa de você chegar e apresentar o seu projeto para Deus. É Deus que apresenta o projeto dele. Você que escolhe se vai querer ou não. Tem muitas pessoas que se enganam nisso, né? Não, vou apresentar o meu projeto aqui para Deus, e Deus, você entendeu? Mas é nós que devemos aceitar o projeto do nosso Deus Filho Santo e Fiel. Mateus capítulo 16, só para os irmãos terem uma noção. Você lembra quando Pedro, ele dá a boca ali, empresta a boca para Satanás? Jesus falando o que iria acontecer na vida dele ali, o propósito, o projeto que Deus tinha na vida dele, o projeto que o próprio Deus tinha na vida dele mesmo, o próprio Jesus tinha, o projeto de Jesus na vida dele mesmo, ele falando que iria morrer. Pedro, ele empresta a boca para Satanás, falando assim: não, isso não vai acontecer não tenha compaixão de ti. Jesus Cristo fala o que para Pedro? Para trás, Satanás, você não entende as coisas terrenas. Assim também, pega isso, meus irmãos. Às vezes as pessoas não vão entender quando você desfaz até mesmo de um projeto, para viver os projetos de Deus, para viver ali o que Deus tem para a sua vida. Muitas pessoas não vão entender, né? Porque as pessoas são terrenas. Eu lembro quando Deus mandou eu vender tudo, assim, e dar para os pobres, e seguir Ele. Eu lembro que eu fui conversar assim, eu já tinha terminado com a minha ex-namorada, mas eu fui conversar com ela, e ela falou: meu, não acredito, você vai vender, sabe, a sua transportadora, você viver da obra de Deus, como assim você vai desfazer de tudo? E ela estava no terreno ali, mas Deus, ele já tinha me levado para o espiritual, você entendeu? Mostrando o projeto dele para a minha vida, e eu falei assim: eu quero esse projeto. Assim também é na sua vida também, meu irmão. Eu falei, Mateus capítulo 16, versículo 24, você pode ler para mim, guerreira, só para me ver na nova tradução, linguagem de hoje. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Cadê o seu projeto de vida? Cadê o seu projeto de vida? Só relê novamente, guerreiro, fazendo favor. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Entenda isso que eu vou falar agora. Quem assiste filme sabe o que eu vou falar. Você lembra aqueles filmes, assim, ontem eu assisti um filme com a minha filha, que, por exemplo, você andar na rua, você só podia abrir os olhos em lugares fechados, que não tinha luz. Assim, um filme que eu assisti com a minha filha. Um salão desse aqui, tinha que a janela estar fechada, porque se você saísse para fora, tinha um
demônio que matava as pessoas que olhassem, você entendeu? Para fora você só podia sair com os olhos vendados. Eu assisti esse filme, bacana, eu gostei desse filme. Assim, e chegou uma hora que eles tinham que ir para um lugar mais longe. Você imagina você andar no meio da rua com os olhos vendados para você ir num lugar longe. Aí um falou assim: se a gente ficar aqui, a gente vai morrer. Se a gente ficar aqui, vai morrer, porque é de fome. Até quando a gente vai conseguir se sustentar aqui? Vale a pena a gente arriscar, porque nesse lugar era um lugar que esse demônio não tinha poder, sabe, de matar. As pessoas podiam tirar a venda dos olhos, não podia abrir os olhos, senão ele vinha e matava mesmo. E um falou assim: não, eu vou. O outro pegou: não, eu vou com você, vá. Eles foram, assim, tinha um torno de umas 6 pessoas. Todos eles toparam: não, estou junto com você. E eles foram. Então entenda isso, quando Jesus Cristo fala assim, no versículo 25: porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la, e quem perde a sua vida por minha causa, achará. É igual assim, faz conta Jesus, assim, trazendo assim para a mente, para o coração do irmão. Jesus aqui, ó, assim, falando para o irmão: ó, tem uma batalha ali para a gente enfrentar, você topa ir junto comigo? Você fala sim ou não? Não, tem uma batalha ali, tem uma guerra, você topa enfrentar junto comigo? Aí você vai falar o quê? Não, eu topo, vou junto com o Senhor Jesus. Você vai. Assim também quando ele fala assim, que você pegar a sua cruz, do mesmo modo que ele pegou a cruz dele, né, e ele mesmo se entregou para a morte. Alguém forçou ele para ir para a morte? Alguém forçou? Não. Assim também é você fazendo uma escolha. Não, eu me entrego para a morte, porque a morte, por exemplo, a cruz era quando você pecava ali e ele se colocava na cruz, sim ou não? Mas você mesmo, você fala assim: não, eu vou para essa cruz, eu carrego minha cruz. Você entendeu? Para seguir os mesmos caminhos que Jesus. Você conseguiu entender isso? É igual eu falo: nós temos uma guerra ali para ir, vocês topar aí junto comigo. Assim Cristo está falando assim: olha, eu fui para a cruz, mas fazendo bem, não fazendo mal. Eu neguei a minha vida ali para mim viver a de vocês, para mim dar salvação para vocês. Assim também, quando você pega a sua cruz e nega a sua vida, você está levando outras pessoas para o reino de Deus. Não somente você, é você entrar, você concordar, assim, com carregar a sua cruz e ser uma nova criatura. Igual eu preguei, assim, se eu não me engano foi quarta-feira, que o batismo, o que é? É um pacto que você está fazendo com Deus. Às vezes as pessoas, a palavra pacto é forte, sim ou não? É forte essa palavra pacto? Por que é forte essa palavra? Porque automaticamente você lembra lá vamos dizer, dos demônios lá, fazer um pacto com os demônios. Mas é o mesmo modo de eu falar assim, fazer uma aliança. É uma aliança. Então quando você desce as águas, você está declarando no mundo espiritual: Deus, eu me arrependo e eu quero andar nos teus caminhos. Eu renuncio o meu projeto de vida e quero viver o do Senhor. Me mostra, sabe? Eu quero andar na fé. Seja feita a tua vontade. Então isso é um pacto. E o pacto você tem que cumprir com o que ele é você. Deus, ele só se revela. Você quer fazer uma aliança comigo? É igual aqui, ó, uma aliança comigo é apertar na mão do homem, sim ou não? Vamos apertar na mão. Com Deus é você descer nas águas. É um pacto que você faz, uma aliança que você faz com ele. É por isso que o batismo nas águas não salva, assim, se a pessoa não andar conforme a vontade de Deus, mas sim aqueles que andam, porque aqueles que andam, eles nasceram do Espírito Santo, eles são uma nova criatura, que eles andam, eles são guiados, assim, pela vontade de Deus. Igual eu falo, quando as pessoas, eu falei de pregação, de ser submisso a uma autoridade, não a mim, eu sou apenas uma boca sendo usada por Deus, mas quando a pessoa começa a ouvir Deus, assim, automaticamente a pessoa não vai ser submissa a mim, mas a Deus. Que quem eu sou apenas um instrumento na boca de Deus. Então assim, uma aliança é você concordando com o que ele está falando. Você tem que amar ele sobre todas as coisas, sim ou não? Em primeiro lugar, ele tem que estar na sua vida. Você entendeu? E muitas pessoas não tem isso. Coloca em primeiro lugar o serviço, estudo, assim, família. Está cumprindo com a palavra de Deus? Sim ou não? Está sendo pastoreada por Deus? Não, essa pessoa automaticamente ela está se pastoreando. Mas assim, você se torna discípulo de Deus quando você nega ali, sabe, as suas vontades e começa a buscar. Igual eu estou falando, não é apenas estar aqui, meus irmãos, dentro da igreja. Isso não é ser igreja. Igreja é quando você leva o evangelho para outras pessoas. Aqui só é um lugar onde que eu passo ensinamentos para vocês passar para outras pessoas. Para vocês passar para outras pessoas. Mas tem pessoas que não podem vir mesmo por conta do trabalho. Sim ou não? Por conta do trabalho, mas se dedica depois, tira um tempinho na sua casa ali para meditar. Não estou falando para apenas ouvir, todo mundo ouve. Quem lê a palavra de Deus aqui? Todo mundo lê,
Mas quem medita na palavra de Deus? Tem uma grande diferença. Você vê que no Salmo 1, no versículo 1, o que vai dizer? Bem-aventurado aqueles, antes o seu prazer é o quê? E na sua lei faz o quê? Não é ler não, lê de dia e de noite. Não, medita de dia e de noite, tem uma grande diferença. Quando você medita, você vai começar a entender. Eu estava mostrando para o Leandro, né, Leandro? Assim, traduções, eu ganhei uma Bíblia tremenda, e eu mostrando para eles, assim, algumas colocações corretas em algumas Bíblias, né, outras que não estão ali, correta com o texto, e o texto está querendo dizer, né, Leandro? Até mostrei, mas aí, para mim falar sobre isso é um outro argumento. Mas entenda isso, não é você que apresenta o seu projeto de vida, é Deus que apresenta o dele. Cabe você pegar ou não, isso é andar a fé. Por isso que Paulo está dizendo em Hebreus: não endureçais o vosso coração, não sejam incrédulos, confia no nosso Deus Todo-Poderoso. E não somente, Paulo ele só está trazendo na memória do povo, e assim eu trago para essa geração, o que está escrito no Salmo 95. Eu peço para os irmãos irem no Salmo 95, é o mesmo, praticamente o mesmo texto, do versículo 7 até o 8. O versículo 1, ele, do mesmo modo que o livro de Hebreus, a gente não sabe ali quem mesmo escreveu, né? Igual eu falo, eu creio que foi Paulo, por conta das colocações. Assim também o Salmo 95, eu não sei quem escreveu. Você sabe quem escreveu o Salmo 95? Eu não sei, mas eu creio que foi Davi. Já que não tem ninguém ali, eu falo, foi Davi. Eu creio que foi Davi. E no começo, o que ele fala, meus irmãos? Para a gente adorar o nosso Deus Todo-Poderoso. Você lê para mim o versículo 1, guerreiro? Venham todos e louvemos a Deus, o Senhor. Cantemos com alegria a rocha que nos salva. Por que ele fala isso? É igual Hebreus capítulo 3, versículo 1. Que o grande sacerdote, Jesus Cristo, ele veio, ele é o Cordeiro, ele nos aproxima de Deus. O véu foi rasgado com a vinda dele. Então por isso que nós devemos louvar. É um salmo profético, você consegue entender? A gente louvar, agradecer a Deus por essa graça. Mas pode continuar, guerreiro. Vamos comparecer diante dele com ações de graças, cantando. Olha aqui, ó. Comparecer na frente dele com ação de graça pelo que ele fez por nós. Você entendeu? Gratidão, reconhecendo, Pai, como o Senhor é maravilhoso. Que amor é esse? Eu um pecador, Pai, eu um sujo, né? E o Senhor olhar com misericórdia para mim, né? Que amor é esse? Então louvar com gratidão, meu. Você entendeu? E muitas pessoas hoje não louva nas coisas do sentido terreno, e devemos louvar nesse sentido, gratidão, Pai. É igual aquele louvor: Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Eu te louvo, Pai, em qualquer momento, em qualquer situação, a tua graça me basta. Não foi isso que ele falou para Paulo? Ela, guerreira. Amém. Com ações de graças, cantando alegre hinos de louvor, pois o Senhor é Deus poderoso, é Rei poderoso acima de todos os deuses. Ele reina sobre o mundo inteiro, desde as cavernas mais profundas até os montes mais altos. O Senhor reina sobre o mar que Ele fez, e também sobre a terra que Ele mesmo formou. Olha que forte. Você vê que o nosso Deus, o nosso Salvador, Ele reina até mesmo nas cavernas mais profundas. Por isso que na oração no Pai Nosso, quando você fala, seja feita a tua vontade, você está declarando para Deus, mesmo modo que o Senhor governa os céus e a terra, que o Senhor venha governar no meu coração, Pai. Seja feita a sua vontade. Aqui no meu coração há um trono, e eu não posso estar sentado. Esse trono é somente do Senhor. É o Senhor que governa ele. Você entendeu? Vai lá, guerreiro. Venham, fiquemos de joelhos e adoremos o Senhor. Vamos nos ajoelhar diante do nosso Criador. Ele é o nosso Deus, nós somos o povo que Ele guia. Somos o rebanho do qual Ele cuida. Você vê aqui, somos o povo que Ele guia. É igual eu fico vendo assim, as pessoas querendo que Deus ande com elas. Está correto isso? Deus tem que andar com você? Tem que andar com você, Érica? Deus tem que andar com você? Tem? Ele tem que andar com você, Leandro? Deus tem que andar com você? Ô Luciana fala que quando eu chamo ela de Luciana que eu estou nervoso. Ô Lu, Deus tem que andar com você, Lu? Rafael, Deus tem que andar com você, Rafael? Não, Rafael. É você que tem que andar com Deus. Não é Deus que tem que andar com você, é você que tem que andar com Ele. Se você para analisar, o texto fala de Noé, que Noé andava com Deus, não Deus andava com Noé. Você entendeu? Então do mesmo modo, é nós que tem que andar com Deus. É a gente que tem que, você entendeu? Não tem esse negócio, Deus andar comigo, não.
É você que tem que andar com Deus. Quando você anda com Deus, você está andando nos caminhos de Deus. Você está sendo direcionado pelo nosso Deus Todo-Poderoso. Isso é andar na fé. Mas vai lá, guerreiro. Escutem hoje o que ele nos diz. Olha lá, é o mesmo de Hebreus capítulo 3, versículo 7. E é coincidência, né? Porque aí é Salmo 95, versículo 7 em diante, não é isso? Olha, mesmos versículos. Vai lá, guerreiro. Não sejam teimosos, como os seus antepassados foram em Meribá, quando estavam em Massá, no deserto. Ali eles me puseram à prova e me desafiaram, embora tivessem visto o que eu havia feito por eles. Durante 40 anos aquele povo me irritou. Então eu disse: que gente de coração perverso! Eles não querem obedecer aos meus mandamentos. Fiquei irado e fiz este juramento: vocês nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Então isso é forte. Quem levou eles para o deserto? Quem foi? Foi Deus, sim ou não? Foi Deus que levou eles para o deserto. Foi da vontade deles ou de Deus? Deles. Foi de Deus. Foi de Deus. A vontade foi de Deus levar eles para o deserto. Você acha que eles queriam ir pelo deserto? Se os irmãos lerem, se não me engano, Hebreus Êxodo capítulo 14, versículo 7, ou 13, versículo 7, vai falar que existia um caminho até mais rápido, mas Deus falou: não, eu vou levar eles para esse caminho mais difícil mesmo, pelo deserto. Então foi Deus que quis, e Ele é o que? É Deus, nada foge do controle dele. Assim também, por exemplo, quem foi que levou Jesus Cristo para o deserto? Foi o Espírito Santo, foi o próprio Deus que levou Ele mesmo para o deserto. Assim também, meus irmãos, Deus, Ele faz, assim, Ele se revelou para você. E se Ele se revelou para você, é necessário você confiar que tudo está no controle dEle. Então, assim, trazendo para o tempo de hoje, deserto pode ser, eu posso abrir um leque aqui, levar para vários sentidos na sua vida. Eu vou colocar um exemplo bem fácil de entender aqui. Vai, um deserto. Mas você não está vivendo no deserto, você está vivendo no areia. Mas assim, você estava com a família, ganhando bem, estava tudo tranquilo, pagando suas contas, tudo tranquilo. Você levantou um dia para ir trabalhar, chegou lá, como é de costume, o dono já te chama, você não vem aqui. Olha, a gente vai ter que mandar alguns funcionários embora e você está escalado nessa demissão aí. Você pode até insistir: não faça isso comigo não. Não, infelizmente não tem como ficar com você, por favor. Não vem ficar, você está demitido. É um deserto que Deus quis, sim ou não? É um momento ali que Deus ele falou: não, você vai passar por isso. Você vai passar por isso. Entenda isso, deserto que Deus nos leva, tem como você sair? Tem, minha gente? Tem, sim ou não? Não, quem consegue sair se Deus levou para o deserto? Você entendeu? Ninguém consegue sair, só no tempo de Deus mesmo. Há um tempo ali, ninguém consegue fugir. Agora tem deserto que você mesmo pode se colocar. É verdade ou não é? Às vezes uma escolha sua, você pode ir para um deserto que não é a vontade de Deus. E esse deserto que você mesmo se coloca nele, tem como você sair, sim ou não? Sim ou não? Tem, claro que tem. Você clamando a Deus, voltando para o caminho dele, você consegue sair. Vou colocar um exemplo, mesmo assim, do trabalho. Outra pessoa foi trabalhar, chegou lá no trabalho, estava tudo tranquilo em casa. Aí ele chegou no trabalho e recebeu essa notícia também. Aí o dono falou assim: olha, não vou falar infelizmente, porque para mim está sendo uma alegria te mandar embora. Porque você nunca fez o serviço direito. Você sempre trouxe atestado aqui para mim. Não, por favor, não faça isso, não adianta chorar não. Agora é tarde, já decidi, colocou no coração. Pode pegar suas coisinhas, Isaac, não quero mais nem te ver. Esse deserto foi porque Deus quis, sim ou não? Sim ou não? Não. Foi a má conduta do rapaz. O testemunho, ele não deu um bom testemunho. Igual num casamento. Às vezes, por exemplo, o cara traindo a esposa, caiu ali, a família foi destruída por quê? Foi um deserto que ele escolheu. Foi um deserto que ele escolheu. Então tem deserto que Deus nos leva. E esse deserto que Deus nos leva, meu irmão, Ele quer que você confie nele. E que você não venha cometer os mesmos erros do que os nossos antepassados, colocando Ele à prova. Porque quando a gente passa pelo deserto, assim, é perigoso. Muitas pessoas não têm um conhecimento mesmo, comete os mesmos erros que mataram os nossos antepassados. Fica pensando: eu não aguento mais, Deus. E começa a murmurar no meio do deserto. E é um exemplo ali, o Antigo Testamento é só um exemplo.
Quer ver o que eles fizeram? Assim, por isso que Deus está falando, por isso que Hebreus capítulo 3 está falando, não endureceis o vosso coração. Você precisa confiar no Deus que você serve, no Deus que está escrito, as maravilhas que Ele fez no Antigo Testamento, até mesmo na vida desse povo aqui, meu irmão, minha irmã. Né? E há tempo para todas as coisas. Eu trouxe exemplos, né? Que eu andei com um sapatinho, aí com uma meinha, enrolando, assim, o sapato era 48. Há tempo para todas as coisas, sabe? Mas em todos os momentos você tem que confiar em Deus. Você vê que Paulo, ele tinha esse costume, ele tinha esse hábito. Eu já passei fome, mas todas as coisas posso naquele que me fortalece. Mas entenda isso, o que eles fizeram? Em Êxodo capítulo 15, no versículo 24, eles, assim que eles saíram, presta atenção nisso que eu vou falar, que é um detalhe bacana de você guardar, de você prestar atenção. Assim que eles passaram pelo mar a seco, eles vão andar 3 dias. Eu falei quantos dias? Tem café aí? Não? Quantos dias eu falei? 3 dias. E nesses 3 dias, imagina você num lugar deles. Você passou pelo mar a seco, Deus fez maravilhas lá, matando Faraó e seu exército. Mas 3 dias você está no deserto, sem água. E chega um momento que você tem sede. Que você tem sede ali. O que eles fizeram? Eles começaram a murmurar. Queremos água, queremos água. O texto deixa bem claro aqui, ó, em Êxodo, capítulo 15, versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Pensa junto comigo. Se Deus prometeu, é isso que você precisa ter. É uma confiança que tudo está no controle de Deus. Se Deus prometeu que iria levar eles para uma terra que mana leite e mel, você acha que Deus iria deixar faltar as coisas para eles? Sim ou não? Não. Mas tem um momento certo. Deus, ele fala, a visão de Deus é diferente da nossa. Às vezes a gente se limita até um certo ponto. Não, eu só consigo até aqui. Deus, ele fala, não, você consegue até mais. Você consegue até mais. Aguenta aí. Mas eles pararam assim. Deus falou, Deus não iria deixar faltar água para ele, mas tinha um tempo certo. Falando, no tempo certo ali, eles conseguem andar mais 2 dias aí sem água. Sem água. Aí eu ajudo eles, eu dou água. Mas deu 3 dias, eles não aguentaram esperar. Eles queremos águas. O texto deixa bem claro que eles murmuraram. Eles não confiaram em Deus. E trazendo para os tempos de hoje, é isso que Paulo está dizendo em Hebreus capítulo 3. Não endureçais o vosso coração. Deus, ele vê tudo e todos. Deus, ele alimenta as aves do céu. Não foi isso que Jesus Cristo falou? Como ele deixaria de alimentar aqueles que estão confiando nele? Você vê que depois, aqui no capítulo 16, no versículo 2 em diante, eles vão começar a murmurar a comida. Não, queremos comer aí essas comidas aqui que tá. E eles vão sentir falta quando eles estavam lá junto com o faraó. Assim também é, meus irmãos. E eu vejo assim, por isso que eu falo, eu vejo muitas igrejas fazendo o povo pecar, fazendo o povo murmurar. Igual diz, tem deserto que Deus mesmo coloca, meu irmão, minha irmã. E quando eles fazem uma campanha, a campanha já é contra o Evangelho, é contra a palavra de Deus. Você vê que Paulo, ele fala em Gálatas capítulo 1, no versículo 10, que qualquer um, até mesmo os anjos, até mesmo ele, se ele pregasse um evangelho que não seja cristocênico, que seria anátema. Então assim, nada pode tirar assim a pregação, que é o arrependimento, levando as pessoas para a salvação. E a campanha, eu sempre falo isso, é um modo de atrair as pessoas para as coisas terrenas, não para Cristo. Por isso você vê muitas pessoas que não mudam de vida. Então, trazendo para cá, tem deserto que Deus coloca, sim ou não? Deus coloca, e quando Deus coloca, você precisa confiar nele. Você precisa crer que Ele está no controle. Ele está no controle. Quando faz uma campanha, as pessoas estão fazendo a mesma coisa que os nossos antepassados fizeram. Eles estão começando a falar assim: eu não aceito isso, pai, na minha vida. Eu não aceito, às vezes uma vida financeira, eu não aceito isso. O Senhor tem um de melhor. Sabemos que Deus tem um de melhor, senhor não? É igual aqui esse texto. Você vê que Deus não tem um melhor para eles, mas tudo tinha o seu tempo. Chegou um tempo de Deus colocar eles ali no deserto, para provar eles ainda. Eu vou mostrar sobre isso. Eu vou falar sobre isso, mas com o tempo. E quando as pessoas começam a murmurar, colocar Deus à prova, elas estão declarando no mundo espiritual que o Criador, que criou os céus e a terra, que nos formou, Ele não sabe o que está fazendo. A pessoa se coloca melhor do que Deus. Não,
eu não aceito isso. É como se ela estivesse falando no mundo espiritual. O senhor não sabe o que está fazendo. Isso é um grande erro, um grande pecado. Por isso que eu falo, é meditar, não é apenas ler. É procurar entender, você pegar no texto e ver quando Paulo, ele fala em Hebreus capítulo 3, no versículo 8 em diante, não endureçais o vosso coração, como fizeram os nossos antepassados. É você ir lá, para você não cometer os mesmos erros. Fala, meu, como eles endureceram o coração? Eu vou pedir para Fátima ler Êxodo capítulo 17, versículo 1, a parte vermelha, guerreira. O povo de Israel saiu do deserto de Sim, caminhando de um lugar para o outro, de acordo com as ordens de Deus, o Senhor. Eles acamparam em Refidim, mas ali não havia água para beber. Então reclamaram contra Moisés e lhe disseram: dê-nos água para beber. Moisés respondeu: por que vocês estão reclamando? Por que estão pondo o Senhor à prova? Mas o povo estava com muita sede e continuava reclamando e gritando contra Moisés. Eles diziam: por que você nos tirou do Egito? Será que foi para nos matar de sede, a nós, aos nossos filhos e às nossas ovelhas e cabras? Então pega isso. Você acha que Deus ia deixar faltar água para eles? Mas você vê que eles não aguentam ali, eles têm sede, cara. E às vezes a gente tem essa sede de querer no nosso tempo. Não, eu quero para hoje. Sabe, e as pessoas caem no golpe da campanha, porque a campanha é só uma forma de arrancar dinheiro das pessoas e levar as pessoas para o inferno. Assim, e entenda isso. Aí a pessoa tem na mente que ela recebeu através de uma campanha, porque entra a campanha, sai a campanha, entra a campanha, sai a campanha, e nenhuma campanha ela acaba recebendo, porque chegou o tempo de Deus entregar para ela aquilo que Ele tinha prometido, e ela põe na mente que foi por conta da campanha, mas não foi, era o tempo mesmo de Deus, na vida dessa pessoa. Ela coloca na mente dela que eu recebi por conta dessa campanha, desse propósito que eu fiz, né? E devemos tomar um grande cuidado com isso. Por isso que eu estou falando assim, tem deserto que é Deus que nos coloca. Você vê que em nenhum momento Jesus Cristo, quando ele estava no deserto, ele coloca Deus à prova. O diabo até quer fazer ele colocar à prova. E hoje o diabo, na vida de muitos, são os filhos dele, que segura um microfoninho desse aqui, ó, e pega essa Bíblia aqui, mas não para levar para o céu, para fazer as pessoas andarem num erro, murmurando, não aceitando aquilo que Deus estava oferecendo. Igual eu disse, você vê que Tiago, ele deixa as pregações. Você não vê pessoas pregando sobre isso. Você vê que Tiago, eu falei primeiro, Tiago capítulo 1, versículo 9. Se Deus fizer alguém rico, um pobre rico, tem que glorificar o nome de Deus. Mas se Deus fizer uma pessoa rica, pobre, tem que glorificar no nome de Deus também. Você vê que as pessoas não pregam. Não, você tem que ser rico. Você é filho de Deus. Não, você tem que ser rico mesmo. O evangelho não é esse. Não é isso. Eu vou pedir para Fátima ler Números capítulo 20, guerreira. Versículo 1, até terminar aí. Números capítulo 20. E ó, só para os irmãos entenderem, você vê que Jó, ele murmurou? Fala para mim. Não murmurou? Quando a mulher de Jó falou assim: meu amor, só esse Deus aí. O que Jó falou? Nu eu vim do ventre da minha mãe, e nu tornarei. Eu vim sem nada, eu posso voltar sem nada. E você vê que, por exemplo, foi a vontade de Deus ou a vontade do diabo? O que Jó estava passando? Foi de quem? Foi de Deus. Foi de Deus. Igual eu falo assim, até mesmo, meus irmãos, eu até falei bem bacana, assim, enfermidade você tem que buscar, clamar a Deus. Você entendeu? Uma enfermidade você tem que buscar: Deus, me cura. Não é nada impossível para o Senhor. Você não está murmurando, você consegue entender isso? Você não está murmurando, você está pedindo para Deus a cura, né? Mas assim, só quero que os irmãos entendam isso. Às vezes as pessoas, a enfermidade é do diabo. Assim, uma pessoa fica enferma é porque Deus quis, sim ou não? Porque Deus permitiu, sim ou não? Sim ou não, meus irmãos? É igual eu estava conversando na reunião da manhã, até falei para as irmãs, eu falei assim, é impressionante, você vê pessoas que fumam, estou incentivando as pessoas a fumar, entendeu isso? Mas já vai 70 anos, e não morreram por conta do cigarro. Pulmão, eu estava conversando com o vizinho aqui, o vizinho falou que fuma desde os 15 anos, tem 70
70 anos. Então assim, vamos dizer, 55 anos que ele fuma, é isso? E ele falou, pastor, meu pulmão está tranquilo, meu coração que já está meio baleadinho. Aí você vê pessoas que nunca fumaram, um problema no pulmão. Eu parou para analisar, assim, pessoas que usam droga, acabam ali, e não morrem, assim, pessoas que nem cuidavam da saúde, acabaram morrendo. Você entendeu? Pessoas que comem, olha que besteira, não estou incentivando você a comer besteira, entenda isso é errado também. Mas você para analisar, pessoas que comem só besteira, hambúrguer, mussarela, pizza, batata com sazon, sim ou não? Pipoca com sazon, né? Pipoca com sazon, só coisas que fazem uma guaraná e não morrem e pessoas que, sabe, sempre cuidou ali, pegou um câncer. Você entendeu? Então assim é Deus. Você vê o agir de Deus. Igual eu quero falar, meus irmãos, é isso aqui, num deserto, você precisa confiar no Deus Todo-Poderoso. Você não pode murmurar, né? Igual os nossos antepassados. Antes de ela ler, eu quero aproveitar e citar, assim, até mesmo a vida de Daniel, de Ananias, Misael, Azarias. Quando eles foram, olha a diferença aqui, quando eles foram para o deserto, Deus levou eles ali cativos. Você vê eles murmurando? Você vê Daniel murmurando? Ananias murmurando? Você vê eles murmurando? Não, você não vê. E o que eles se preocupam nesse deserto? Vamos dizer que eles estavam passando pelo deserto. Eles se preocupam com o quê? Não posso me contaminar com as comidas aqui dos babilônios. Eles se preocuparam, até mesmo no deserto, a guardar a palavra do Senhor. E você vê, olha, isso é forte, meus irmãos. Igual eu estou falando de deserto, presta atenção nisso. Você vê que depois que Nabucodonosor faz a imagem lá para eles se prostrarem e adorarem, né, eles não se prostram. Nabucodonosor vai até eles e fala para eles assim: vocês não vão se prostrar? Eles falam não. Então ele deixa bem claro: quero ver se o Deus que você serve, que vocês servem, vão te tirar dessa, vão te livrar dessa. Sabe o que eles falam? Diferente de muitos crentes, não, Deus vai me livrar sim, você vai ver, Deus é na minha vida. Olha a humildade, eles não colocaram Deus à prova. Ainda, se Deus não nos livrar, a gente não vai prostrar. É forte, não é, meus irmãos? Você vê que é diferente de muita, e a gente às vezes murmura, não, Deus vai nos tirar dessa mesmo. Em nome do Senhor, vê Paulo na prisão, vê Pedro na prisão, vê se eles estão murmurando lá, eles estão adorando, e Deus mesmo está tirando, estão adorando Deus, e Deus que liberta eles, sabe? Assim, você vê que Paulo tinha muito isso, Pedro tinha muito isso. Eles não murmuravam, eles adoravam. Deus quis me colocar na prisão, eu estou aqui porque Deus permitiu. E se Deus me permitiu ficar nesse deserto, é porque Ele tem algo aqui. E Deus tinha um propósito com Pedro, com Paulo na prisão. Você vê o carcereiro? Você entendeu? Então você tem que tomar um grande cuidado com isso, colocar Deus à prova. Você vê que pessoas têm feito isso, assim, não, entrega R$1.000 aqui, que Deus vai te dar, assim, mais do que colocar Deus à prova. Não precisa disso. Eu sei que Deus Ele pode me dar. Você entendeu? Não é nisso, isso é pecado. Por isso que eu quero falar para os irmãos, é um pecado no mundo espiritual que as pessoas cometem sem saber. E devemos tomar um grande cuidado com isso. Você lê para a gente fazer um favor? Em diante, Números capítulo 20. No primeiro mês, todo o povo de Israel foi para o deserto de Zim e acampou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultada. Naquele lugar não havia água. Por isso o povo se reuniu e começou a reclamar contra Moisés e Arão. Eles diziam: teria sido melhor se tivéssemos morrido na frente de Deus, o Senhor, com os nossos companheiros, os outros israelitas. Por que você trouxe o povo do Senhor para este deserto? Será que foi para morrermos junto com os nossos animais? Por que você nos trouxe do Egito para este lugar terrível, onde não há cereais, nem figueiras, nem parreiras, nem romãs, e além de tudo, não há água para beber? Pode ler em diante, guerreiro. Então Moisés e Arão saíram dali, onde o povo estava, e foram para a porta da tenda sagrada. Eles se ajoelharam, encostaram o rosto no chão, e a glória do Senhor apareceu. E o Senhor disse a Moisés: pegue o bastão que está em frente da arca da aliança, e depois você e Arão reúnam o povo. E na frente de todos eles deem ordem à rocha, e dela sairá água. Assim vocês tirarão água da rocha e darão de beber ao povo e também aos animais.
Então, como Deus havia ordenado, Moisés pegou o bastão que estava diante de Deus, o Senhor. Moisés e Arão reuniram o povo em frente da rocha, e Moisés disse: agora escute, gente rebelde, será que vamos ter de fazer sair água desta rocha para vocês? Moisés levantou a mão, bateu na rocha 2 vezes com o bastão e saiu muita água. E o povo e os animais beberam. Porém o Senhor disse a Moisés e a Arão: vocês não tiveram fé suficiente para fazer com que o povo de Israel reconhecesse o meu santo poder. E por isso vocês não vão levá-los para a terra que prometi dar a eles. Amém. Você vê como é forte. Fez até Moisés pecar. Moisés ficou nervoso, nem pensou, nem lembrou assim, que Deus tinha falado. Apenas fala. Meteu, foi nervoso. Então, devemos tomar um grande cuidado assim, com a murmuração no deserto. Tem deserto que Deus, Ele nos leva. Você entendeu? E devemos confiar. Exemplo, você vê que José, ele não murmura, você não vê nenhum texto ele murmurando: meus irmãos vêm me vender. Você não vê. Você vê ele ali sendo vendido, depois na casa lá de Potifar, né? Assim, trabalhando, dando o melhor. Depois ele vai preso no cativeiro, poderia muito bem ficar triste, né? Deus não está comigo. O que ele faz? Ele é o melhor de lá, em todos os momentos. Você entendeu? E é isso que devemos trazer para as nossas vidas. Não importa onde que Deus venha te colocar, meu irmão, né? Se é para limpar o chão, se é para tomar conta de uma empresa, para ser o dono de uma empresa, você tem que ser o melhor, você tem que fazer o melhor, e sem murmurar. E sem murmurar. É igual a colocação que eu fiz para os irmãos sobre o rapaz rico que pegou seu filho, né, e falou assim: filho, eu vou fazer você ter uma experiência, assim, uma vida de pobre, só para você dar valor para as coisas que você tem. E ele leva esse filho para uma casa de uma família muito humilde. Ele passa o dia inteiro lá. Quando está ficando tarde, ele leva embora o filho para a mansão dele novamente. Ele fala assim: e aí, filho, o que você tem? Assim, o que você aprendeu com essa experiência? O filho começa a ter uma visão diferente do pai. Ele fala assim: pai, eles são ricos demais. Eles são mais ricos do que a gente. Pai, como assim? Pai, para a gente andar na rua precisa de segurança. Eles não, pai. Eles andam assim. Que riqueza é essa, pai? Aí ele pega e fala assim: pai, a gente tem uma piscina aqui. Eles não, lá perto da casa deles tem um lago grande, onde que eles se banham lá. As frutas a gente tem que comprar. Eles não, na casa dele mesmo tem um jardim lá. Eles mesmo pegam a fruta do jardim deles lá. Não, eles são ricos demais, pai. A gente tem apenas um cachorro, eles têm 10 lá. E os cachorros comem de tudo gordinho. Você entendeu? Que riqueza eles têm. Aí você para analisar. Essa foi a visão desse menino. Mas assim, qual a visão dele? Às vezes ele não deu valor para a coisa que ele tinha ali na casa dele. Você entendeu? Ele teve uma visão nas coisas do pobre. Aí pega um pobre e leva para casa do rico. Pega, aquela família, a família do pobre. Ele falou assim: eu quero que vocês também tenham uma experiência eu quero pegar o filho de vocês para ter uma experiência comigo lá na riqueza e levar. Aí esse menino que era pobre foi na casa desse rico, agora começa a brincar lá. Depois volta para sua casa e vai falar para o pai: pai, nós somos pobres, pai. Ele tem uma casona, pai, ele tem uma piscina para eles. Pai, tudo que eles vão pedir é tudo pelo celular. Às vezes, se ele quiser, a pessoa vem com o helicóptero deixar para ele ali o que ele está pedindo. Então depende da sua visão. Por isso que eu falo, muitas pessoas, elas são ricas, mas são pobres aqui dentro. E muitas pessoas são pobres e são ricas. Você entendeu? Depende da sua colocação, depende da sua visão. Ontem eu fui numa casa, até falei isso. Eu até falei para a irmã: às vezes as pessoas podem me olhar pobre, morando num quartinho. Eu sou mais rico do que muitas pessoas que têm muito dinheiro. Você entendeu? Eu sou feliz, sabe? Eu sou abençoado. Você entendeu? Por quê? Porque a minha visão é diferente da situação que as pessoas me veem. Mas eu preciso me ver como Deus me vê. Você entendeu? Então pega isso, meus irmãos. Olha no deserto. Por isso que eu estou falando assim. Às vezes as pessoas não reconhecem o Deus assim no deserto. E olha o que Deus fez na vida desse povo. Isso aqui é só exemplos para você abrir os seus olhos para não perder a sua salvação. Deuteronômio capítulo 8, versículo 2. Você vê que em Mateus capítulo 5, versículo 24, eu acho que é o 17, vai dizer assim: a candeia do corpo são os olhos. Se teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem ruins, o corpo inteiro estará em trevas.
Se a luz que em ti for trevas, quão grande será tais trevas, sabe? Então, depende da sua visão. O versículo 2, você lê pra gente, guerreiro? Deuteronômio capítulo 8. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto. Lê só o versículo 2. Tá. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Entenda isso. Aqui, os pais deste povo que Deus está falando já estavam mortos. Eles viram ali Deus exterminar os pais deles ali. Você imagina a dor? Você entendeu? Você imagina a dor que eles estão. E por isso que eu estou falando assim, ó. Você precisa aprender com os erros dos outros. Por mais que traga uma dor na sua vida, às vezes um erro do seu pai, um erro da sua mãe, sabe? Mas você precisa prestar atenção, porque ó, Paulo, ele está trazendo na nossa memória coisas que aconteceu na vida dos nossos antepassados. Aqui Moisés está trazendo na memória deles o que aconteceu na vida dos próprios pais deles mesmo. Só ler novamente o versículo 2, guerreira. Lembrem como nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Mas ó, entenda isso aqui, meus irmãos. Aqui eles já estavam mortos. Aqueles que Deus fez a promessa para eles. Eles já estavam mortos. Deus fez a promessa para eles, mas por conta da dureza do coração deles, por isso que eu falo, toma cuidado com a dureza do seu coração. Porque às vezes você pode estar numa igreja, mas não está na palavra. Você entendeu? Pela dureza, você pode estar aqui, amando Deus sobre todas as coisas aqui, entrando numa rotina, entrei na igreja, saí da igreja, fui para casa, voltei para a igreja, mas não está ouvindo nada, não está vivendo nada, não está entendendo nada, está vazio por dentro de Deus, apenas emoções. E emoções nos levam à salvação. O que leva à salvação é arrependimento, é obediência. Eles estavam mortos aqui. Deus agora está falando com aquela geração que iria entrar agora na terra prometida. E Deus está trazendo à memória deles o que ele tinha feito. Olha aqui no versículo 3. Lê pra gente. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão. Só 3. Mas vive de tudo o que o Senhor Deus diz. Então, Deus levou eles para o deserto para ver se eles guardariam o mandamento de Deus. Então, pega isso. Assim, não sei qual deserto você vai viver, mas eu sei que você vai viver, meu irmão. Você quer crer numa profecia essa? Você entendeu? Que Deus ele vai fazer você passar em algum momento da sua vida, ou em vários momentos, por desertos, para ver onde que está o seu coração. Do mesmo modo que ele fez com Jó, né? Do mesmo modo ele irá fazer com você. Entenda isso, aqui você vê que o texto deixa bem claro que Deus deixou eles passar fome ali um pouquinho, depois Deus alimentou eles com maná, né? Em Números capítulo 21, sabe o que eles vão falar do maná? Eles tinham nojo daquilo, olha, murmurando. E às vezes tem muitas pessoas dentro da igreja que estão com nojo daquilo que Deus está dando. Eu tenho nojo, isso não é vida não, para ninguém. Você entendeu? E tem murmurado. Você entendeu? Os mesmos erros aqui, não contente com o que Deus está dando para comer. Você entendeu? E a oração do Pai Nosso, precisamos entender. O pão nosso cada dia nos dá hoje. É Deus falando assim, é você satisfeito com aquilo que Deus tem dado para você comer. Você entendeu? Se é arroz, meu irmão, glorifica a Deus. Esse é o nosso Deus, que devemos adorar com Ele até mesmo com arroz. Ah, não tem mistura. Glória a Deus. Eu vou dar glória a Deus o quê, pastor? Esse é o Evangelho, que você tem que dar glória a Deus sem a mistura também. Você entendeu? Ah, eu estou andando de pé, dê glória a Deus, você tem 2 pernas. Não, estou andando de cadeira de roda. Dê glória a Deus, você tem uma cadeira de roda. Você entendeu? Ah, eu dependo das pessoas para me ajudar. Dê glória a Deus. Deus colocou pessoas para te ajudar em todos os momentos. Esse é o Deus que nós servimos. Não devemos murmurar por nada, né? Assim, porque tudo está no controle dele. Ele sabe de tudo. Mas o povo estava murmurando. É por isso que Deus manda a serpente lá em Números capítulo 21. Você vê que aqui no versículo 3, Jesus Cristo usa essas mesmas palavras, meus irmãos. Em Mateus capítulo 4, no versículo 4, ele vai falar assim: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que Jesus Cristo estava mostrando para o diabo? Jesus Cristo estava falando assim: olha, você pode ter feito o povo pecar lá atrás,
mas eu não vou. E as minhas ovelhas também não vai murmurar. Eles vão crer, assim, ó, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Isso é confiança. Você precisamos, vamos falar assim, né, confiar no nosso Deus Todo-Poderoso. O versículo 4 aqui, guerreira, para a gente estar finalizando. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 4. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas, e os seus pés não ficaram inchados. Pode ler até o 5. Fiquem sabendo que o Senhor nosso Deus os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos, vivam de acordo com os seus mandamentos e temam o Senhor seu Deus. Olha que forte. No versículo 4 você vê que Deus ele traz na memória deles. Olha, as roupas de vocês, 40 anos. Já pensou você com a mesma roupa? Vai lidar, você com essa sua roupa aí. Você imagina você com essa mesma roupa daqui a 40 anos? Sem ficar velha? Não, você sim, você vai ficar velha mesmo. A roupa não, estou falando da roupa. Na roupa, não, você imagina isso. Você imagina 40 anos. Você andando ali, os chinelos deles, 40 anos. Assim, sem estourar. Sabe, Deus cuidando. Você quer falar? Pega o microfone, assim que tem pessoas assistindo. Eu tinha uma camiseta lá em casa do time do Flamengo. Ela estava guardada no guarda-roupa há 18 anos. Aí esses dias atrás, a gente mexendo lá, arrumando as roupas lá, a Ana Paula pegou e viu ela. Ela falou: pai, você torcia pro Flamengo? Porque aqui em São Paulo eu sempre torço pro Santos. Aí ela foi e falou assim: mas você torcia pro Flamengo? Porque ela viu a camiseta do Flamengo novinha. Só que ela tá lá guardada. Tá lá guardada. Mas tá lá guardada, você não usou. Aqui o povo, eles usavam a roupa e a roupa não envelhecia, você entendeu? Olha o que aconteceu comigo uns anos atrás. Assim, eu tinha uma calça jeans que eu tinha comprado, fazia até propaganda, eu gosto muito das calças da Prefixo, né? E comprei essa calça. Todo ano eu ia, assim, final de ano, Natal, eu me reunia junto com os familiares. Todo ano, 4 anos seguidos. Eu ia assim, no primeiro ano mesmo, comprou calça nova. Eu gostei dessa calça mesmo, bonita essa calça. No outro ano, e fora que eu saía, às vezes para trabalhar com a calça, né? No outro ano eu ia com a mesma calça, assim. E as pessoas falaram: meu, que calça bonita essa nova sua aí. Eu olhava assim, já tenho, do ano passado eu estava com ela, mas nem falava nada. Aí, por exemplo, passou o outro ano, eu contei 4 anos. No outro ano de novo, reunindo com a minha família, todo mundo, Deus fazia questão das pessoas falar daquela minha calça. Pegava e falava assim: meu, que calça bonita essa sua. E eu olhava assim e falava: meu, é bonita mesmo, ela não desgasta. E eu pensando que era a marca da calça, não, Prefixo, não sei o que lá, marca boa, tecido bom, jeans. Olha que lavava, meus irmãos. Hoje as máquinas ainda até ajudam, não gastam, mas naquele tempo as máquinas ajudavam. E a minha calça não. 4 anos, assim, fui no outro ano de novo. Aí eu fui falar: meus irmãos, já estou com essa calça 4 anos já, que eu venho todo final de ano aqui, vocês. Aí perdeu o encanto, nunca mais ninguém falou da minha calça. Você entendeu? Mas esse é o cuidado do nosso Deus Filho Santo Fiel. É isso que eu quero trazer para os irmãos. E vamos finalizar em Hebreus e depois em 1 Coríntios capítulo 10. Hebreus capítulo 3. Ô guerreira, você pode ler nessa versão aí? Aproveitar ser guerreira. Hebreus capítulo 3, versículo 1 em diante aí, guerreira. O versículo 3, só para os irmãos. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos, pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para esse serviço, assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é mais importante do que Moisés. Uma casa tem de ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. E Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus, e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como um filho que dirige a casa de Deus. E nós seremos a sua casa, se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Você pode ler assim até o final, guerreira, finalizar esse texto? Tomando por
Se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele, no dia em que eles o puseram à prova no deserto. Ali os antepassados de vocês me desafiaram e me puseram à prova, embora eles tivessem visto o que eu fiz durante 40 anos. Por isso, fiquei irritado com aquela gente e disse: eles são gente de coração perverso e não querem obedecer aos meus mandamentos. Coração duro, é isso que eu falo. Toma cuidado com o seu coração. Se seu coração ser duro para Deus, esquece, naquele dia você perdeu a salvação. Né? Seja um coração sensível. Assim, tudo que eu falar aqui através da palavra, assim, guarda no seu coração, vai meditar, tenta procurar entender. Assim, procura ter interesse ali, para Deus quebrantando o seu coração. Vai lá. Eu fiquei irado e fiz esse juramento: eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Meus irmãos, cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mau e descrente que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, animem uns aos outros, a fim de que nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado, nem endureça o seu coração. Pois seremos companheiros de Cristo se continuarmos firmes até o fim, na confiança que temos tido desde o princípio. É isso que as Escrituras Sagradas dizem: se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram os seus antepassados, quando se revoltaram contra ele. Quem foi que ouviu a voz de Deus e se revoltou contra ele? Foram todos os que Moisés tirou do Egito. Todos perderam a salvação. Todos perderam ali a promessa. Todos, ele não fala assim, foi alguns, foram todos. Com quem foi que Deus se irritou durante 40 anos? Foi com os que pecaram e caíram mortos no deserto. E de quem é que Deus estava falando quando fez este juramento? Esse juramento, eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Portanto, vemos que elas não puderam entrar na terra prometida porque não tiveram fé. Por isso que eu falo assim, você vê que quando a gente fala dos nossos antepassados, eles fizeram rebelião, contendas, né? E devemos tomar um grande cuidado. Eu até estava conversando com o seu Duda, com a irmã Ângela, né? Falando que a igreja pode passar, enfrentar. A única coisa que eu falei para eles foram isso aqui, ó, que não venha do nosso coração qualquer rebelião, qualquer contenda, né? Qualquer coisa que possa prejudicar a obra do Senhor. A gente venha guardar o nosso coração. É impossível não vir assim, rebelião, contendas, mas a gente tem que tomar um cuidado para não vir, né? Você vê que Jesus Cristo ele fala assim: ai daquele por quem vier o escândalo. Às vezes não é só o pecado, mas sim o escândalo, uma rebelião ali. Você entendeu? Então devemos tomar um grande cuidado, que não seja no meu coração nem no seu contenda, rebelião. Amém? Então, meus irmãos, finalizo em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Vai dizer assim, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos, presta bem atenção nisso, todos, ele não está falando apenas alguns, todos. Vou reler novamente, Ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram, todos, de um só manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas, mas como eles cobiçaram. Então aqui, o Antigo Testamento é um exemplo ali que a gente tem que guardar nos nossos corações, pois foi escrito para nos alertar, para aprender com os erros dos nossos antepassados.
Amém? Você vê que Deus, Ele fez. Por isso que eu falo, meus irmãos, pega isso. Não foca na maioria. Assim, a salvação é individual. Você vê que todos, por conta de uma incredulidade, assim foi fazendo todos ali ficar na incredulidade. Eu falo assim, ó, que Deus revelar para você, meu irmão, minha irmã, não espere de outra pessoa, não queira que outra pessoa, né, assim, venha viver o que Deus está revelando para você. E assim, né, guarda você o seu coração, porque muitas pessoas vão entrar aqui, meus irmãos, né, e presta bem atenção, não vão dar valor ao Evangelho, assim, não vão entender propósito, obreiros, assim, eu falo mesmo, o Evangelho, eu sei que isso vai acontecer uma hora, mas eu quero ver quando eu começar a ungir. Tem pessoas que nasceram para servir só servir, não nasceram para ser um pastor ou ter um pastoreado, e muitas pessoas não vão entender isso. Por conta disso, isso vai gerar uma inimizade. Pessoas vão sair, não vão respeitar ali a palavra de Deus, vão se achar melhor. Não, mas fulano de tal, tá, ciclano de tal, fulano de tal, você entendeu? Isso é o Evangelho, e muitas pessoas não vão entender, porque para cada um Deus tem um chamado, e eu vou trabalhar conforme o chamado de cada um. Nem todo mundo tem esse dom de pastorear, ser manso, ser humilde, sabe, assim, ter paciência. Eu não vou entregar uma unção que não é da pessoa, do irmão, da irmã, você entendeu? Assim, eu vou ver, assim, tanto na leitura, assim, no desempenho, aí sim, eu vou estar ungindo. Mas tirando isso, mas você vai ver, assim, isso acontecer mesmo. E não foca, porque às vezes a gente foca em pessoas, né? Falando, ciclano saiu, fulano saiu, também tem alguma coisa errada. A incredulidade, assim, das pessoas. É igual eu vim aqui para pregar o Evangelho, e eu vou continuar pregando e confrontando mesmo qualquer um que deixar o inimigo entrar no coração. Você entendeu? E devemos vigiar sempre, né? Por isso que eu falo que Deus está revelando para você, Ele não está revelando para muitos. Você entendeu? Você consegue entender isso? Que Deus ele procura verdadeiros adoradores, né? Pessoas que têm um coração sensível ali para entender assim, o seu chamado, sabe, assim, que Deus confiou, e aceitar e fazer o melhor mesmo ali para Deus. Então pega isso que eu estou falando, esse ensinamento, porque o que a gente vai ver, assim, as pessoas às vezes são inocentes, assim, tá nas coisas terrenas e não vê as coisas espirituais, né? E eu já olho lá na frente às vezes, né? Do mesmo modo que Paulo olhava, e eu sei que isso vai acontecer, né? Assim, como já tem acontecido em outras igrejas, em outros ministérios que eu já passei, né? Infelizmente a maioria das pessoas não estão assim, firme e forte no propósito de Deus, entendendo ali qual o propósito de Deus. Guarda isso no coração dos irmãos, amém? Eu faço assim as lives, porque do mesmo modo que Paulo escreveu as cartas que foram registradas, ali também é uma Bíblia no YouTube, sabia disso? É uma Bíblia, do mesmo modo que Paulo escreveu ali ensinamentos, a diferença é que eu faço uma live, passando para os irmãos os mesmos ensinamentos que Paulo está passando, né, que o Antigo Testamento vem nos ensinar, amém? Glória a Deus. Vamos finalizar, amém, meus irmãos? Podem ficar de pé, vamos aplaudir o nosso Deus Todo-Poderoso, amém? Deus, Ele é bom.